Então vamos lá, crianças. O que vos aflige? Também você vai querer perguntar 5? Da lista 3? Isso, é porque a gente tentou fazer aqui, mas... Vou sim. 5 da lista 3, isso? Isso. 5 da lista 3, vamos lá. Ela é bem engenhosa. Você tem M um espaço métrico, e aí vai considerar no cartesiano de M por M uma qualquer das métricas usuais. Aí você vai pegar P um ponto do cartesiano que não está na diagonal. Então vamos fazer um desenho para entender o que está acontecendo aqui. Né? Você tem o cartesiano de M com M. Você tem a diagonal. Né? O que é a diagonal aí? São os pontos da forma XX, né? A identidade, um X em M. E aí você vai pegar um ponto que está fora da diagonal. Você vai pegar um pontinho P que não está fora, que está fora da diagonal. Aí o que o exercício quer que mostre? Tá? Quer mostrar que a distância do ponto P até a diagonal é positivo. Tá? Então, beleza, você está trabalhando aí com MD em espaço métrico. O ponto P aqui eu vou dar nome aos bois, eu vou falar que ele tem coordenadas P1 e P2, morando lá no M cartesiano M. E aí, como é que eu vou fazer para mostrar que a distância dele, a diagonal, é positiva? Eu vou fazer o seguinte, ó, vou mostrar que eu consigo uma bolinha centrada em P que não cruza a diagonal, só que eu vou pegar uma bolinha quadrada para facilitar a minha vida. Eu vou usar a métrica adesão, a adesão 2. Tá? Então vamos fazer essa brincadeira aqui. Ó. Em M cartesiano M, vamos considerar... Essa métrica que o senhor está pegando é a do táxi, né? Isso. D2? Isso, Tá é bom. do táxi. Tá? Então vamos considerar a métrica adesão 2 aí, né? Então o que é adesão 2? Como é que você calcula a distância de P a R? Né? Se eu considerar aí o R um ponto com coordenadas aí R1 e R2, lá em M cartesiano M, o que vai ser essa distância aí? Vai ser o máximo das distâncias coordenadas a coordenada. Né? Então eu vou pegar aqui a primeira coordenada do P com a primeira coordenada do R, depois a distância da segunda coordenada do P com a segunda coordenada do R. No caso aqui eu estou fazendo M cartesiano M, eu estou usando a mesma métrica para cada uma das coordenadas. Né? Então é assim que eu calculo essa distância, né? Para qualquer P e R aí no M cartesiano M. Tá? Então beleza, vamos pegar um carinha que não está na diagonal. Então vamos pegar o nosso P aí com coordenadas P1 e P2. Um cara que não está lá na diagonal. O que vai acontecer, professor? Se ele não está na diagonal, quer dizer que a primeira coordenada é diferente da segunda.
tá? Então, logo você tem que a primeira coordenada é diferente da segunda. Então, vamos pegar o epsilon como sendo a distância entre o P1 e o P2 dividido por 2. Ó. Vamos ver que isso aí vai fazer a mágica acontecer. Aí, ó. Vamos considerar o epsilon como sendo a distância do P1 até o P2 dividido por 2. Tá? Então, nessa brincadeira aqui, né, você vai ter que o epsilon é positivo, né, uma vez aí que o P1 é diferente do P2. Tá? Então, essa distância é positiva. E aí vamos pegar a bola centrada no P com esse raio epsilon, segundo a métrica D2. Vai ser aquele quadradinho vermelho ali. Ó. Então, seja a bola, segundo a métrica D2, de centro P e raio epsilon. O que é essa bola aí? Né? São os pontos do nosso cartesiano que estão a uma distância do P menor do que epsilon. Bom, isso aqui acaba sendo, né, pela nossa definição aí, os pontos com coordenadas chamadas de y1 e y2, né? Lá no M cartesiano M. Então, que o máximo das distâncias lá do y1 ao P1 e a distância do y2 ao P2, isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Tá? Bom, consequentemente, né, se você está pegando um ponto que está nessa bola, tanto essa primeira coordenada quanto a segunda aqui, ó, tanto uma distância quanto a outra tem que ser menor do que epsilon, né? Porque se o máximo das duas é menor do que epsilon, as duas vão ter que ser. Tá? Então, assim, ó, se você pegar aí um cara que está nessa bola, então você tem que a distância do y ao P1 é menor que epsilon e a distância do y2 ao P2 também é menor que epsilon. Vamos guardar essa informação aqui, ó, tá? Vou chamar isso aqui de estrela. Tá? Vou chamar isso aqui de estrela. Tá? Afirmação, professor. Eu vou mostrar para você agora ó, que essa bola que eu tô pegando, né, com esse epsilon bonito aí, essa bola não cruza a diagonal, ou seja, olhando aqui para cima, ó, aquele quadradinho lá não cruza a diagonal. Tá? Uma afirmação. 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 A bola segundo a métrica D2, de centro P e raio epsilon. Quando você faz a interseção dela com a diagonal, essa interseção é vazia. Tá? Bom, como é que a gente vai mostrar que essa interseção aí ela é vazia? Bom, supõe que tem alguém que está simultaneamente em um e no outro. Vamos ver qual é o rolo que vai dar. De fato. De fato. Então, suponha que a bola, segundo a métrica D2, de centro P e raio epsilon, interseção com a diagonal, vamos supor que isso aqui é diferente de vazio. Então tem um cara que está simultaneamente nos dois, né? Então vamos pegar esse cara aí. Ó. Vamos pegar y igual a y2, um carinha que mora nessa interseção aí.
O carinha que mora nessa interseção. Tá? Bom, professor, se ele está na interseção, né, ele está na diagonal, e ele estando na diagonal, o y1 tem que ser igual ao y2, né? Então, nesse caso, temos que o y1 tem que ser igual ao y2, né? Pois o y mora na diagonal. Beleza. E, além disso, né? E, além disso, olha só, se você for calcular a distância do P1 até o P2, se eu usar a desigualdade triangular, eu posso pensar nisso como sendo a distância do P1 ao Y1 mais a distância do Y1 ao P2. Beleza, só que tem um detalhe, né? Você acabou de falar para mim que o Y1 é igual ao Y2. Então, eu vou trocar esse Y1 ali, ó, por Y2. Então, isso aqui vai ficar igual a distância do P1 ao Y1 mais a distância do Y2 ao P2. Beleza, professor. Mas aí o que acontece? Ó? Olha aqui na estrela. Olha aqui na estrela. Ó. O que você tem? Ó? O que você tem? Distância do Y1 ao P1 é menor que Epsilon. Um cara que está na bola. E a distância do Y2 ao P2 também vai ser. Que é a situação que você tem. Né? Você pegou o cara que está na bola. Então, você vai ter por estrela que menor que Epsilon e menor que Epsilon. Então, isso aqui acaba dando o 2 Epsilon. E quem era o Epsilon? Era a distância do P1 ao P2 sobre 2. Ou seja, né, no fim da brincadeira, você mostrou que essa coisa aqui é menor que ela própria, né? Então, assim, ó, a distância do P1 ao P2 acaba sendo menor que a distância do P1 ao P2, o que é um absurdo. O que é um absurdo. Absurdo. Então, você supôs alguma coisa errada. Então, não cruza com a diagonal. Então, portanto, a bola segundo a métrica D2, né, de centro P e raio Epsilon, interseção com a diagonal, isso aqui vai ter que ser vazio. Então, o que isso significa, professor? Tá? O que isso significa? Bom, dessa forma, qualquer carinha que você pegar no teu espaço métrico, olha só, um cara que está na diagonal, né, ou seja, um cara que tem essa coordenada aqui, xx, ele não pode estar na bola, certo? Porque a bola não cruza a diagonal. Então, esse cara aqui não pertence à bola. E o que significa dizer que ele não pertence à bola? Se ele não pertence à bola, quer dizer que a distância desse cara até o ponto P é maior ou igual a Epsilon, né? Porque na bola só está quem é menor que Epsilon. Então, isso aqui, ó, vai implicar que a distância do carinha até esse ponto aí, xx, tem que ser maior ou igual a Epsilon, né? Isso para qualquer x que você pensar no M. Então, o que você está dizendo para mim? Que o Epsilon ele é um limitante inferior para o conjunto dessas distâncias. Né? Qualquer valor dessa distância aí é no mínimo Epsilon. Então, assim, ó, Epsilon é um limitante inferior para esse conjunto aqui. Ó.
conjunto dos valores da distância segundo a métrica D2 do ponto P, né, tem coordenada P1 e P2, até os pontinhos com essa cara XX aqui, com X em M. Bom, professor, se o epsilon é um limitante inferior e o ínfimo é o maior dos limitantes inferiores, então o ínfimo tem que ser maior ou igual ao epsilon. Então, consequentemente, né, o epsilon tem que ser menor ou igual ao ínfimo desse conjunto aí. Distâncias do P até o XX, né, com X em M. E o epsilon, você sabe, né, que é positivo. Aí. Brincadeira acontecendo. Mas quem que é esse conjunto aqui? Quem que é o ínfimo das distâncias do ponto, está fixo até um cara qualquer da diagonal? É a distância do ponto à diagonal. Isso aqui é a distância de ponta conjunto. Tá? Então, ou seja, a distância do ponto P ao conjunto nosso aí que é diagonal, né, maior ou igual ao epsilon, que é positivo, que é o que você queria, né? Mostrar que a distância do ponto à diagonal era positiva. Legal, né, professor? A ideia é entender a bola e mostrar que os caras da bola não cruzam a diagonal. Tá? Se não está na diagonal, a distância tem que ser maior ou igual ao epsilon. Ele vira um limitante para aquele conjunto e aí a mágica acontece. Então, com todas as métricas que usasse, teria que usar essa questão da bola? Sim, todas as métricas. Tá? Mas aí o que acontece? Né? A bola a gente acaba pegando a D2 porque fica mais fácil de fazer a conta. Né? Porque eu sei como é que é o comportamento em cada coordenada com a D2. Aí fica mais fácil de eu trabalhar. As métricas sendo equivalentes, qualquer métrica que você pegasse, resolvia. Tá? Aí o que muda é a forma da bola. Tá? Mas aí o importante é você ia conseguir construir uma bola que não cruza a diagonal. Se você conseguir construir uma bola que não cruza a diagonal, qualquer cara da diagonal tem que estar a uma distância maior ou igual ao epsilon. E aí faz a mágica acontecer independente da métrica. Tá? Eu usei a D2 por facilitar a minha conta. Entendi. Acho que agora é a 6 também, né, meninas? Se a gente tem dúvida. A 6 dessa lista aí também? Isso. Deixa eu criar um outro aqui. Lista 3. Exercício 6. Tá? Então, o que acontece aqui? Né? Você está trabalhando no RN com a métrica euclidiana, que é a métrica da distância que você está acostumado a trabalhar normal. Uhum. E aí você está pegando esse conjunto A aqui como sendo, né, o A1, AN lá em RN. Então, aqui a última coordenada é 0.
Beleza. Aí você vai pegar o ponto P, um ponto com coordenadas P1, PN, lá em Rn. E aí ele quer que mostre, né? Mostre que... Não. Ai, Deus. Tá bom, você fica quietinho. Ele quer que mostre que a distância do ponto ao conjunto é exatamente o módulo da última coordenada. Então, a mesma brincadeira, né? Eu preciso, para mostrar que a distância, o que é a distância do ponto ao conjunto? É o ínfimo das distâncias do ponto P a um carinha arbitrário do ala. Tá? Então eu estou querendo mostrar que o ínfimo desse conjunto é o módulo do Pn. Então o que precisa acontecer para o módulo do Pn ser o ínfimo? Ele tem que ser um limitante inferior, eu preciso mostrar que é um limitante inferior. E depois aquela brincadeira, né? Dado qualquer epsilon que eu pegar, ele tem que fazer aquela brincadeira, né? O cara mais epsilon tem que encontrar alguém do conjunto ali dentro. Se eu conseguir mostrar isso, aí ele satisfaz as condições para ser o ínfimo, e sendo o ínfimo vai ser a distância. Tá? Então vamos lá. Vamos fazer a brincadeira acontecer. Então vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar um Azinho, sendo um cara com coordenadas A1, AN-1, 0, né? Um cara que está lá no conjunto A. Né? A última coordenada dele tem que ser 0. Tá? Se eu calcular a distância do P ao A, o que vai acontecer? Se eu calcular a distância do P ao A, então vai ficar o quê? A métrica euclidiana, né? Então vai ficar raiz quadrada de P1 menos A1 ao quadrado, vai, né? Pn menos 1 menos o AN menos 1 ao quadrado, até a última coordenada, né? Que é o Pn menos o 0 ao quadrado. Beleza. Agora, o que acontece, né, professor? Ó, isso aqui, ó, é maior ou igual a 0. Né? Tudo aqui vai indo, ó, maior ou igual a 0. Tá? Então, professor, isso aqui vai ser com certeza maior ou igual que o valor ali do Pn ao quadrado. Só que o Pn, raiz quadrada de Pn ao quadrado é módulo do Pn. Então, o que você está dizendo para mim? Ó, que o módulo do Pn é menor ou igual que a distância de PA para qualquer elemento do conjunto A. Então, assim, o módulo de Pn é menor ou igual que a distância de P até A para qualquer Azinho do conjunto Azal. Ou seja, você está falando que ele é um limitante inferior. É uma das condições para ser ínfimo. Ou seja, o módulo de Pn é um limitante inferior a esse conjunto aqui, ó, né, das distâncias de P até A, um A arbitrário lá no conjunto Azal. Tá? Então, a primeira condição para ser ínfimo, a gente tem. É um limitante inferior. Agora, vamos ver aquela segunda condição lá. Né? Então, você tem o módulo do Pn, que é o seu candidato a ínfimo. E aí, como é que é a brincadeira? Né? Qual que é a outra condição que precisa acontecer?
dado um epsilon arbitrário qualquer, né? Então, você vai pegar o cara mais epsilon, e aí você tem que ser capaz de encontrar alguém naquele conjunto ali que está nessa faixa, né? Você tem que ser capaz de encontrar uma barra ali, né? Uma barra em A, né? Que, né, um elemento aqui desse conjunto, morando entre o módulo do Pn e o módulo do Pn mais epsilon. Se você for capaz de exibir o A barra que faz a mágica acontecer, então realmente o Pn vai ser o menor, o maior dos limitantes inferiores. Tá? Então, vamos lá. Então, agora, dado um epsilon positivo, devemos encontrar uma barra lá em A, tal que a distância do P até o A barra fique menor que o módulo de Pn mais epsilon. E aí, né, se você conseguir encontrar isso, o módulo do Pn vai ser o ínfimo daquele conjunto, que é exatamente o que você está querendo. Né? O ínfimo daquele conjunto é a distância do ponto ao conjunto. Tá? Então, vamos ver. Vamos ver, professor. Temos que construir. Temos que construir. Como é que eu faço para construir uma barra nessas condições aí? Como é que eu faço para construir uma barra nessas condições? Eu vou calcular a distância do A barra ao P, concorda? Então, eu vou facilitar a minha vida ao máximo. Tá? Vou facilitar a minha vida ao máximo. O A barra tem que estar no conjunto A, a última coordenada dele tem que ser 0. E como eu vou calcular a distância dele até o P, se eu fizer praticamente todas as coordenadas dele coincidir com a coordenada do P, exceto uma que vai fazer a minha conta dar certo, minha vida vai ser facilitada. Então, por exemplo, vou pegar a primeira coordenada igualzinha do P, a segunda igualzinha do P, vou indo. A última eu quero que seja 0. E a penúltima eu vou pegar de tal maneira que a conta fique menor que isso aqui. A conta fique menor que isso aqui. Então, o que eu vou fazer, professor? O que eu vou fazer? A conta fique isso. O que eu vou fazer? Ó, eu vou pegar ó, Pn menos 1 menos epsilon sobre 2. Aí o Pn menos 1 com o Pn menos 1 vai morrer, vai sobrar epsilon sobre 2. E aí o Pn, a última coordenada do P com a última coordenada do 0 vai dar o Pn, e aí a mágica acho que vai dar certo. Vamos fazer, ó. É por construção. Ó, vamos ver a conta acontecer para você entender o que eu fiz. Ó. Se eu calcular a distância do meu P ao A barra, como é que vai ficar a distância? Ó? Primeira coordenada de 1, raiz quadrada da diferença coordenada a coordenada, né? Primeira coordenada de 1 menos a primeira do outro. Vai indo, ó, até ó, Pn menos 2 menos Pn menos 2. Ó. Aí na N menos 1, você tem Pn menos 1, e aí Pn menos 1 menos epsilon sobre 2. Pegando essa diferença de coordenadas ao quadrado. E a última vai ficar Pn menos o 0, vai ficar Pn ao quadrado.
Mas aí o que vai acontecer, né? Ó, tudo isso aqui dá zero. Ó, zero, vai zerando, porque tá igualzinho, tá? Nesse cara aqui, ó, vai dar o epsilon sobre 2, ó, que vai estar ao quadrado. Então isso aqui vai acabar virando, ó, raiz quadrada de epsilon sobre 2 ao quadrado mais o Pn ao quadrado, que está lá. Tá? E aí, professor, o que acontece, né, com essa brincadeira aqui? Ó? Lá no exercício 1b da segunda lista, né, a gente mostrou isso aqui, né, ó, que a raiz de A mais B é menor ou igual a raiz de A mais a raiz de B, né? A gente mostrou isso aqui lá para trás, no exercício 1b da segunda lista. Então, vamos usar isso aqui, ó. Esse negócio aqui, ó, vai ficar então, ó, menor ou igual que a raiz de epsilon sobre 2 ao quadrado mais a raiz de Pn ao quadrado. O que vai dar isso? Módulo de epsilon sobre 2 mais módulo de Pn. Só que o nosso epsilon é positivo. O epsilon é positivo. Então, o módulo de epsilon sobre 2 é ele próprio. E essa criança aqui é menor que epsilon mais módulo de Pn, que é o que você queria. Né? Não era tudo isso para achar um cara que essa condição fosse satisfeita? Então, beleza. Então, você acabou de mostrar que a distância do ponto P até o A barra, com aquela cara que você pegou, né, faz essa condição valer. É construtivo, né? Tem que descobrir um cara que as contas dão certo. E aí, então, satisfez a segunda condição de ínfimo. Então, o ínfimo desse conjunto aqui, né, distância de P até A com Azinho em A, vai ser o módulo de Pn. Tá? Mas quem que é o ínfimo desse negócio aí? A gente definiu como distância de ponto a conjunto. E aí, fechou. Bom, professor, entendi. Será que tem como o senhor fazer a 2 da lista 4? A 2 da lista 4. E depois, viu, Nicole? Rever, reler, ver se Tá, você concorda eu com as vou te contas. mandar umas dúvidas depois. Mas não dúvida de exercício, porque agora a gente tem que aproveitar o tempo. Mas depois eu vou te mandar umas perguntas. Sim, senhorita. A 2 da lista 4, né? Isso? Isso. Vamos lá. José, eu vou saindo aqui que eu não tentei ainda a 4. Tá. Aí eu vou tentar primeiro, depois eu assisto a gravação. Sim, senhorita. Fica à vontade. Obrigada, viu, Zé? Tchau, tchau. Tchau. Então, ele quer mostrar aqui que essa métrica aqui, ela é equivalente à métrica usual.
Então, como é que é a história lá das métricas equivalentes, né? Eu vou dar uma bola com uma métrica, eu tenho que achar uma bolinha com a outra métrica dentro dela e vice-versa, tá? Então, né, vamos pegar aqui, né, ó, seja d de xy, né, o módulo do x menos y, né, a métrica usual. Métrica usual do R. E aí vamos pegar P, um ponto arbitrário de R. Considere Pzinho pertencente a R, um ponto arbitrário. Então, dado um epsilon positivo, vamos tomar a bola, segundo a métrica D, de centro P e raio epsilon. O que eu tenho que fazer agora? Achar um lambda positivo, de tal maneira que a bola, segundo a outra métrica, fica dentro dessa bola que eu estou pegando agora. Professor, Oi. essa daí, nesse caso, não poderia usar aquela proposição 24 do R e do S que multiplica dos dois lados? R e S reais? Se você conseguir mostrar que dá certo, se achar o R e o S que dá certo, pode. Fala com caso. Pode ser igual. A proposição 24, deixa eu só olhar aqui. Né? Porque lá não fala nada que precisa ser diferente. Aí a Débora pegou um caso. A gente concordou com ela. Porque você me manda, eu confiro as tuas contas, tá? Tá. Mas tá bom, mas vamos continuar também Tá, desse vou jeito fazer aí. desse jeito. Depois você me manda e fala. A gente tem dois. Tá? Eu confiro com o teu jeito aí, vejo se as contas tá tudo ok. Beleza? Então o meu é na raça mesmo. Tá, joia. Tá Que se bom? pudesse ser do outro jeito, seria às vezes mais simples. Exato. Ajuda bem, porque ficou bem simples. Então vamos lá. Então, dado o epsilon, vamos considerar essa bola, né? Então, devemos encontrar um lambda positivo. Então, que a bola, segundo a métrica gama, de centro P e raio lambda, caia dentro da bola, segundo a métrica D, de centro P e raio epsilon. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos ver como é que eu faço para encontrar esse lambda aqui que dá certo, tá? Bom, se um ponto mora nessa bola, segundo a métrica gama, o que isso significa? Você tem, então, que a distância do x ao p é menor que lambda, não é isso? Só que você está usando a métrica gama. Então, ó, você tem que o x, módulo de x menos p, dividido por 1 mais módulo de x menos p, isso aqui está sendo menor do que lambda. Tá? Se um cara está naquela bola, essa conta aqui está acontecendo. Disso aqui, professor, ó, eu consigo isolar o módulo de x menos p, ó. Isso aqui vai ficar menor que lambda mais lambda módulo de x menos p. Eu vou deixar o módulo de x menos p tudo para um lado só. Então aqui vai ficar o módulo de x menos p menos lambda vezes módulo de x menos p. Isso aqui vai ter que ser menor que o lambda. Dá para colocar o módulo de x menos p em evidência. Então vai ficar 1 menos lambda, que multiplica módulo de x menos p, menor que lambda. E finalmente daqui, ó, o módulo de x menos p vai ter que ser menor que lambda sobre 1 menos lambda, certo? Ou seja,
O módulo do x menos p é a métrica d lá. Você está falando que a distância do x menos p tem que ser menor que lambda sobre 1 menos lambda. Ou seja, ó, esse é o epsilon. Esse é o epsilon que você está querendo, né? Não é isso? Você não quer que o cara caia dentro dessa bola aqui, ó. Você pegou um carinha aqui e você quer que a distância dele ao P tem que ser menor que epsilon para ele cair dentro daquela bola. Então, ó, é só chamar aquele lambda 1 menos lambda de epsilon e aí você descobre qual que é o lambda que vai fazer a conta dar certo. Ó. Então, assim, ó, fazendo o lambda 1 menos lambda igual a epsilon, a gente vai ter que a distância do x ao p vai ser menor que epsilon, ou seja, né, o x vai morar nessa bola, né, como desejamos, né? Como desejado. Tá? Então, nessa brincadeira aqui, né, basta a gente tomar, né, você está fazendo aí o lambda menos 1 sobre lambda igual ao epsilon, né? Só descobrir quem que é o lambda, né? Isso aqui vai ser epsilon menos lambda epsilon. Então aqui você vai ficar com 1 mais epsilon lambda, né? Passei o lambda para o outro lado, já pus em evidência. Então o lambda que você tem que tomar é esse aqui, ó. Epsilon dividido por 1 mais epsilon. Então, dado o epsilon, é só você pegar o lambda com essa cara que a mágica acontece. Tá? Então, basta tomar o lambda assim, né, que aí a bola, segundo a métrica gama de centro P, raio lambda, cai dentro da bola, segundo a métrica D, de centro P, raio epsilon. Entendeu a mágica acontecer? Sim. Agora, por outro lado, vamos fazer a conta também. A gente vai descobrir quem que é o número que dá certo. Por outro lado, ó, né, porque métrica equivalente tem que dar certo dos dois lados. Por outro lado, ó, vamos considerar, né, ó, considere a bola segundo a métrica gama de centro P e raio epsilon. Pronto. Aí eu tenho que encontrar um lambda que faz a bola com a outra métrica cair dentro dessa. Então, devemos encontrar um lambda positivo, tal que a bola, segundo a métrica D, de centro P e raio lambda, cai dentro da bola, segundo a métrica gama, de centro P e raio epsilon. Tá? Então, vamos fazer a investigação, vamos ver que lambda que vai fazer a conta dar certo. Tá? Então, de novo, vou pegar um carinha na primeira bola ali, ó, e vou ver que condições que fazem ele cair dentro da outra. Né? Se ele está lá na primeira, então você tem que a distância dele ao P menor que lambda. Né? Agora, você está na métrica usual, né? A distância aqui é o módulo de x menos p, isso aqui é menor que lambda. Agora, você sabe disso aqui, ó. Você sabe disso aqui, ó. O módulo do x menos p
sobre 1 mais módulo de x menos p, esse cara é menor ou igual que o módulo de x menos p sobre 1. Né? Por quê? Ó? O numerador está igual, o denominador desse cara aqui, ó, esse denominador é maior que esse, né? Você está com um somado com outra coisa, né? Então, quando o denominador aumenta, a fração diminui. Certo? E o módulo do x menos p, você tem aqui que é menor que o lambda. Então, acabou sua brincadeira, né? Porque ó, esse cara aqui, ó, nada mais é ó, que o gama de xp. Então, esse lambda aqui, ó, já pode ser o seu próprio epsilon. A mágica já acontece. Se está acontecendo numa situação, na outra já funciona também. Tá, ó. Então, assim, ó, basta tomar o lambda como sendo o próprio epsilon, né, que teremos que a bola, segundo a métrica D, de centro P e raio epsilon, cai dentro da bola, segundo a métrica gama, de centro P e raio epsilon. Então, tanto de um lado quanto do outro, você consegue colocar uma bola dentro da outra. Então, portanto, o D é equivalente ao gama. Tá? Então, na raça é assim que faz. Então, quando começamos a esboçar ali aquela primeira parte, mas nós deu uma travadinha, agora deu pra entender. A gente ficou contente, pelo menos tem alguma coisa similar aí. Acho que agora é a 3. A 3 tem até no livro, só que a gente tentou ver lá, mas não conseguimos entender ela, não. Isso, a 3 tem no livro. Uhum. A 3 tem no livro. Vamos lá. Então, mas a gente não entendeu, não. Eu prefiro fui comparar alguns exemplos que você faz também na sala com o jeito que está no livro. O livro resume muito. Esse é o papel do Então, professor, né? Destrinchar, fazer tudo explicadinho. isso Dá mesmo. trabalho, Obrigada. né? Dá trabalho. Faz muita diferença, viu? Nossa Senhora. Então vamos lá. Exercício 3. Bom, onde que a gente está brincando aqui, né? Eu tenho a norma F, é o sup do módulo do f de x, com x percorrendo o intervalo fechado 0 a 1. E eu estou pegando a norma linha do f, sendo a integral de 0 a 1 do módulo de f de x dx. Tá? Tudo isso aí definido em cima das funções contínuas com domínio no intervalo fechado 0, 1. Então, ele quer mostrar que essas normas não são equivalentes. Tá? Então, o que acontece? Né? Como é que eu vou mostrar que essas normas não são equivalentes? Eu vou pegar uma bola, segundo a métrica de uma delas, e vou mostrar que eu não consigo colocar nenhuma bola da outra métrica dentro. Se fosse equivalente, eu conseguiria. Tá? Então, o que ele faz aqui? Ó? Vamos fazer essa construção. Então, vamos considerar a bola segundo a métrica D, de centro 0 e raio meio. E vamos mostrar que para todo real lambda positivo,
a bola, segundo a métrica D', centro zero e raio lambda, não fica inteiramente dentro dessa bola aqui. Ó. Tá? Então eu fixei, dei um epsilon arbitrário, e não vai ter lambda nenhum nesse mundo que vai fazer a primeira bola cair dentro dessa. Tá? Então vamos lá. Como é que vai funcionar, né, esse processo construtivo aí, ó. Então, para tanto, vamos construir essa seguinte função aqui, ó. Uma função f, né, contínua aí contínua do intervalo 0, 1. Vou deixar aqui, né, bonitinho. Tá? De tal maneira que ela mora numa bola e não mora na outra. Né? Assim eu mostro que uma bola nunca vai estar contida na outra. Então, vou pegar um cara que está numa bola e não está na outra. Então, que essa função aí, ela mora na primeira e nunca vai morar na segunda. E nunca vai morar na segunda. Tá? Então, vamos lá. Vamos construir essa função aí que vai fazer a coisa dar certo. Né? É um processo mega criativo. Né? A intenção era mais que você acabasse indo pesquisar lá no livro e vendo, olha que bacana, existe esse exemplo. Né? Nunca eu ia esperar que você pensasse isso aqui sozinho. Eu ia ficar feliz de você olhar lá no livro, encontrar e entender. Tá? Então só não entendemos. Então vamos entender. Então, ó, vamos pegar um número real com essas propriedades aqui. Ó. Quero que ele seja menor que 2 lambda e menor que 1. Tá? Pensei num lambda arbitrário, eu sempre consigo encontrar essa criança. Beleza. Então, com esse azinho aí, ó, vamos considerar essa função aqui. Ó. Vamos pegar uma f do intervalo fechado 0, 1, chegando na reta, dada por essa cara aqui. Ó. Minha função, ela vai ter essa lei de formação. Ela vai ser menos 1 sobre a x mais 1, se o x estiver morando nessa faixa aqui, e vai ser 0 se o x estiver nessa faixa aqui. Tá? Bom, a nossa função, ela é contínua no x igual a, concorda? Eu estou pegando uma função, uma f que tem que morar aqui, né? Ó. A f tem que morar aqui, então tem que tomar cuidado dela ser contínua, né? Então qual que é o único lugar que eu tenho que tomar cuidado, né? Bom, aqui você tem um polinômio de grau 1, função contínua, aqui você tem uma função constante, função contínua. O único lugar que você tem que tomar cuidado é no ponto de transição. Certo? Mas aí o que acontece, né? No ponto de transição? Avalia a tua função ali no... Avalia a tua função no A. Nessa de cima. Vai dar menos 1 mais 1, 0. Né? Ela emenda, né? Vai dar... Certo? Se você fizer x igual a A, vai dar menos 1 mais 1 em cima, zerou, emenda com a de baixo, tá? Então, o limite à esquerda e o limite à direita sempre vão bater, tá? Então, você tem a continuidade. Então, beleza, essa função aqui está dentro das regras do jogo, tá? Note que f ela é contínua em x igual a A.
tá? Então, logo, estamos dentro das regras do jogo. Né? Nossa função mora nesse mundo aqui, tá? Então, beleza, professor. Agora vamos mostrar que essa função está na primeira bola e depois ver que ela não está na segunda. Então, você não tem jeito de ter a continência das bolas. Ó, então, vamos lá. Vou mostrar que essa F aqui está dentro dessa bola. Para estar dentro da bola, né, a distância dela ao zero tem que ser menor que lambda, né? Então, ó, de fato, você vai calcular a distância, segundo a métrica linha lá, do F ao zero. Isso aqui vai ser a norma linha de F menos o zero. Né? Então, acaba sendo a norma linha do F. E o que é essa norma? Vai ser a integral de 0 até 1 do módulo de f de x dx. Tá? Então, ó, você está com essa figurinha aqui, né? Você está com o gráfico dessa função, ó, do jeito que ela foi construída, né? Ó. A primeira parte dela é uma função decrescente. Né? Quando o x for zero, ela vale 1. Né? Quando x for zero, ela vale 1, na lei de formação dela. Aí ela tem o coeficiente angular negativo, então ela é decrescente. E vai virar zero no azinho, né, que a gente viu. Então, aqui você tem uma reta. No azinho vale zero. E aí depois ela fica constante, igual a zero até chegar no 1. Não é isso? Essa é a nossa f. Né? Essa é a nossa f. Aí, professor, o que é a integral? A integral nada mais é do que a área embaixo da curva, não é? Sim. Nessa tua curva aqui, ó, a área vai acabar sendo a área desse pedacinho aqui, né? Ó. Uhum. E o outro pedaço é constante. Tá? Então, isso aqui, ó, vai acabar sendo aquela área, tá? Vai acabar sendo aquela área. E aí, como você está com um belo triângulo, né? A base é A altura é 1 dividido por 2, vai dar A sobre 2, né? A área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. E o A sobre 2, ó, você pegou, olha que bacaninha aqui, ó, olha aqui para cima. Olha só, olha aqui para cima, ó, aqui, ó. O A sobre 2 vai dar menor que lambda. Nossa, ele foi construído assim para dar certo, ó. Então, o que você está falando? A distância do F ao zero é menor que lambda. Então, ele mora na bola de centro zero e raio lambda. Não é que a conta deu certo, professor? Eu não estava acreditando. Então, a distância do F ao zero, segundo a métrica linha lá, é menor que lambda. Então, você está dizendo para mim que o F mora na bola, segundo a métrica linha lá, do centro zero e raio lambda. Beleza? Beleza. Agora eu vou mostrar que ele não está na outra bola. Tá? Por outro lado, vou mostrar que o F não mora na outra bola. Centro zero e raio meio. Tá? Bom, como é que eu faço isso? Né? Por que ele não vai estar? Eu vou calcular a distância dele ao zero. E aí a distância dele ao zero vai ter que dar maior ou igual ao epsilon. Né? Se desse menor, estaria. Não dando menor que meio, está fora da bola. Então vamos calcular essa distância. Ó. Se você calcular a distância do F ao zero, né, a norma do F menos o zero, né, acaba sendo a norma do F
E como é que é essa norma agora? É o sup do módulo de f de x com x dentro do intervalo 0, 1. Tá? Com x dentro do intervalo 0, 1. E quem que vai ser o sup desse negócio aí? Quem que vai ser o sup desse negócio? Olha lá, qual que é o maior valor assumido pelo módulo do f de x? Quem que é? Qual que é o valor máximo assumido pela função aí? Não, né? É o 1. É o 1. Tá? Então, o que que acontece? A distância do f ao zero dá 1. Então, ele nunca vai estar na bola de raio meio. Tá? Isso aqui vai implicar que o f não pertence à bola, segundo a métrica D, centro 0 e raio meio. Então, o que que você acabou de mostrar para mim? Você não consegue colocar nenhuma bola, segundo a métrica D' dentro da bola, segundo a métrica D, porque vai ter um cara de uma bola que nunca vai estar dentro da outra. Certo. Então, né, como? Eu acho que foi naquela parte do meio que ele constrói aquela função do nada, que a gente ficou meio bugado. Mas é para dar exatamente certo essas contas aqui. Não, e agora faz sentido. Tá? Então, como a métrica D não é equivalente a D', a norma não é equivalente à norma'. Certinho, muito obrigada, professor. Tá? Alguém vai pedir mais alguma? Podemos continuar pedindo? Pode continuar. A 5, né? 5, então sim. 5 dessa lista aí. A 4 acho que nós conseguimos. Aí. É porque tem no livro também uma parte dela, né? Aí Deu para entender. Então, vamos lá. Você tem a métrica. Exercício 5. Né? Você tem a métrica usual e a D', vamos chamar da métrica 0,1. Tá? Ele quer mostrar que não são equivalentes. Então, a mesma brincadeira, né? Eu vou escolher um valor para epsilon e aí eu vou mostrar que qualquer que seja o raio da outra, eu não consigo colocar uma dentro da outra, certo? Então, ó, por exemplo, se você pegar o epsilon como sendo meio, vamos pegar essa bola aqui, ó. Vamos pegar uma bola, segundo a métrica D', de centro 0 e raio epsilon, métrica 0,1. Quem que vai ser essa bola aqui? Você está na métrica 0,1. Se você pegar o seu epsilon como sendo meio, quem que vai ser essa bola? Inseto no zero de raio meio. Que vai dar que conjunto? Você está na métrica 0,1. Quem são os pontos que estão a uma distância menor que meio? Né? Menor que meio do zero. É só o zero. Só o zero, né? Porque a distância ou é 0 ou é 1. Se não for 1, é 0. E aí só vai ter o centro, certo? Então, o que acontece, professor? Para esse valor de epsilon aqui, qualquer raio que eu pegue com a métrica usual, nunca vai cair aí dentro, né? Porque na outra vai ser um intervalinho, concorda? É. Então,
Então, ó, vamos mostrar que para todo lambda positivo que você pegue, ó, a bola segundo a métrica usual de centro zero e raio lambda nunca cai dentro da bola segundo a métrica 0,1 de centro zero e raio meio. Né? De fato, quem que é a bola segundo a métrica usual de centro zero e raio lambda? Vai ser o intervalinho aberto menos lambda lambda. Então, se você pegar, por exemplo, lambda sobre 2, né, esse cara ele é diferente do zero, né, porque o lambda é diferente do zero. Ele mora nessa bola. E ele não mora na outra, né? Certo? Então, ó, você pegou um cara que está numa bola, não está na outra. Então, uma bola não está contida na outra, né? Então, portanto, a bola de centro zero e raio lambda não está contida na bola segundo a métrica. Essa é a métrica D, essa é a métrica D'. Isso para qualquer lambda, né? Depende do raio que você pegue. Depende do raio que você pegue. Nunca você consegue colocar uma bola segundo a métrica D dentro da bola segundo a métrica D'. Não existe lambda que faz a mágica acontecer. Então, as métricas não são equivalentes. Portanto, essas métricas não são equivalentes. Entendi. Entendi. Pode pedir mais uma? 6? Porque ela é bem parecida com a 4, né? A 6. Só que eu tô arranhando um pouquinho nessa ida. Então, vamos lá. Progressão aritmética. O que você tem aqui? Você tem uma sequência, né? Xn aí é uma PA, uma progressão aritmética. Então ele pede para mostrar que Xn converge, C e somente C, X1, a sequência ela é constante. Certo? Beleza, professor. A volta tá tranquila? A volta tá, né? Porque se ela for uma É, porque sequência, aí ela é ela é estacionária, né? estacionária, consequentemente ela é convergente. É. Beleza. Então a volta tá ok. Então vamos fazer a ida, professor. Tá? Então a ida. Você quer, vamos supor que ela converge, temos que concluir que ela é estacionária. Tá? Então vamos lá, né? Ó. Então suponha que essa PA aí, né? X1 vai embora aí. Que essa sequência aí, ela converge. Tá? Então, o que você está dizendo? Né? O termo geral dela.
JP, número real, beleza. E só que tem um detalhe, né, professor? Você está trabalhando com uma PA. Então, uma progressão aritmética tem sua razão, né? Então, vamos lá. Vamos pegar R aí, a razão da PA. Você quer mostrar o quê? Que ela é estacionária, certo? Para ela ser estacionária, a razão da PA tem que ser o A quê? razão tem que ser zero. Tem que ser zero. Então, Eu acho que nós estávamos no caminho certo também. vamos supor que ela não seja zero. Vamos ver se a gente chega Mas num aí nós não absurdo. supomos não. Tá? Então, vamos lá. Se a razão for diferente de zero, tá? Se a razão for diferente de zero, então olha que belezinha. Ó. Vamos considerar ó, o epsilon como sendo o módulo de R sobre 2. Tá? Então, o que acontece? Como o xn converge para o P, então para esse epsilon que eu peguei, tem um índice a partir do qual todos os termos da sequência caem dentro da bola, né? Então, existe um índice N0 lá, N estrela da vida, tal que a distância do xn ao P vai ser menor que epsilon a partir desse índice. Tá? Então, o que vai acontecer, professor? Ó, bom, se a partir desse índice a brincadeira está acontecendo, então, em particular, ó, o xn0 e o xn0 mais 1, eles são carinhas que moram na bola de centro P e raio epsilon. Tá? A partir daquele índice, todos os termos caem naquela bola. Tá? Agora tem um detalhe, né? Esses carinhas aí, eles são termos consecutivos. Como o xn0 e o xn0 mais 1 são termos consecutivos, né, da PA, termos consecutivos da PA. Então, o que vai acontecer, professor? A distância deles vai dar o quê? A distância entre o xn0 e o xn0 mais 1 vai ser o quê? Módulo do xn0 mais 1 menos o xn0. Quem que é o xn0 mais 1? Já que você está numa PA, ele é o anterior mais a razão, não é isso? Então aqui vai acabar dando o módulo do R. Tá? Então beleza, vamos guardar essa informação. Ó. Por outro lado, olha só. Por outro lado, também olhando para a distância do xn0 até o xn0 mais 1, se eu usar a desigualdade triangular, ó, isso aqui vai ter que ser menor ou igual à distância do xn0 ao P, mais a distância do P ao xn0 mais 1. E aí o que acontece, professor? A gente tinha visto que esses termos estão dentro da bola, né? Do centro P. Então isso aqui vai acabar sendo menor que epsilon mais epsilon, que dá 2 epsilon. E o epsilon nosso, quem que era? Módulo de R sobre 2. Então isso aqui vai acabar dando módulo de R. Então olha só, professor. Não tem jeito, né? Ó. Tá dando ao mesmo tempo igual e menor que esse valor. Tá?
o que é uma contradição. Então, o que você supôs está errado, então o R tem que ser zero, e, consequentemente, a tua sequência é estacionária. Nossa, Ricardo, pelo amor. Eu só tinha falado lá, então o R tem que ser igual a zero. E aí pronto. Eu Uai, vejo tanta coisa. mas por que tem que ser? Por que não pode ser diferente de zero? Mas se eu olhar lá na fórmula da PA, o único jeito dela ser. Vai, então, Estacionária? tem que mostrar. Não, dela tender a um número, é ela ser estacionária, então o R tem que ser Ué, zero. mas isso que você tem que mostrar pra mim. Nós iríamos só argumentar aqui, que é a única forma. Nós concordamos. concordamos. Eu ia falar que é exatamente isso que eu pedi. Nossa, pelo amor de Deus, meu problema é a gente mostrar. Eu brinquei que ele começou a ir argumentar que argumentos não válidos. Tá tenso. Nossa senhora. E essa nós jurava que era fácil. Não, mas ué, agora você viu o que é, não é? Tá. Ah, agora a gente viu pronto. Tá. Depende do ponto de vista, né? Agora tá fácil. Então, eu não sei, eu e a Nicole, a gente parou por aí. A gente... Você conseguiu avançar, Bela? Não, também não consegui fazer mais, não. Então briga mais um pouco. Vê se precisar. Então, que eu acho que é importante a gente pelo menos tentar. Isso. Igual essa parte a gente saía nos detalhes mínimos, mas. Então, vai briga mais um pouco e qualquer coisa. Se Certinho. precisar, a gente arruma um horário aí, vamos conversar. Eu acho que, por exemplo, a sexta vai ficar livre mesmo, a gente não vai ter aula presencial. A Vai professora ser falou que pesado. vai ficar Próxima, próxima vida eu vou vir como professor de CHR. Tá vendo, Zé Ai, que Carlos? beleza. Nossa, hein? Que sossego, rapaz. Por que não vai ter aula? Ai. Sei lá eu. Enfim. E eu já vou te mandar uma dúvida aqui agora mesmo na conversa. Depois já compartilha aí, Nicole. Não, é aquele mesmo negócio que eu tinha feito de um jeito diferente. Não tô conseguindo discordar da minha resolução. Eu quero saber por que tá errado. Manda lá no Moodle que aí eu olho com carinho e anoto. Tá bom. Tá bom? Certo, obrigada, Zé Carlos. Nada. Obrigada, professor. Tchau, Até tchau. mais, gente. Tchauzinho, gente.